Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Passaram bem de ontem pra hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Ai, gente, eu queria só saber uma única coisinha. Queria saber quando que a gente vai poder se ver pessoalmente. Estou com saudade de vocês. Coraçãozinho tá assim, ó, que fica apertadinho de saudade. Mas a gente continua aqui, firme e forte, preparando aulas bem legais pra você, como por exemplo, a aula de geografia que eu vou dar hoje. Mas antes da prof começar a dar aula, eu quero que você pare o vídeo e observe as páginas 22 e 23. Lá tem uma imagem e algumas perguntinhas. Pense sobre essas perguntas e depois faça a leitura da página 24 do seu livro. Depois você volta aqui para escutar a explicação da prof, ok? Essa imagem aqui que vocês vão ver nas páginas 22 e 23 são crianças tomando banho no rio. E aí vocês vão pensar e responder essas três questões aqui, ok? Leiam e pensem sobre as questões. Depois vocês vão ler a página 25. Façam a leitura, olhem, observem bem essa figura, vejam onde está apontando as flechinhas. E depois que vocês lerem, é só dar play no vídeo para assistir a explicação da prof. Vocês viram então que os rios sempre correm do lugar mais alto para os lugares mais baixos. Todos os terrenos têm subida, descida, eles nunca são completamente planos. É isso que vai definir os caminhos por onde o rio vai correr. Olha só, aqui também, olha, o rio tá vindo de um lugar mais alto e indo para um lugar mais baixo. No final da aula eu vou fazer uma experiência para vocês verem por que o rio corre do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Então fica com a prof até o final da aula. Mas como é que os rios se formam? Vocês conseguiram entender lendo o texto? Os rios podem se formar de duas maneiras. Primeiro, a água dos rios pode vir das chuvas. Quando chove, os rios ficam bem cheios. Nós estamos numa época de poucas chuvas, então os rios estão bem baixinhos, mas quando chove bastante, o rio se enche. Os rios também podem surgir das nascentes ou dos olhos d'água, que são lugares onde a água brota do meio de pedras. São lugares onde a água consegue sair por fissuras nas rochas. Então a água sai debaixo da terra, percorre um caminho até que ela consegue sair pela superfície. E tem nascentes que são exatamente assim mesmo, a água literalmente saindo debaixo da terra. Muito legal essa foto, né? Aqui, ó, é outra foto de outra nascente. A água tá saindo daqui, ó, debaixo dessa terra. E de tanto que ela foi passando aqui, por esse caminho, por essa rocha, ela foi até formando, fazendo o próprio caminho dela aqui. Daqui a água vai seguindo para formar um rio. No livro de vocês tem essa imagem aqui explicando o que significa cada parte do rio. O rio sempre vai começar num lugar mais alto, onde é a nascente. Então a nascente é onde nasce o rio. Aí o rio nasce num lugar alto e vai correndo. Vai correndo, até que ele encontra um desnível no seu leito. O leito do rio é o lugar onde ele está correndo. Quando ele encontra um desnível, acontece uma queda d'água, que a gente conhece também como cachoeira ou cataratas. Então, essa queda d'água é formada pelo desnível do rio. Então, o rio saiu lá da nascente, veio percorrendo o seu caminho, de repente ele encontrou um desnível e teve uma queda d'água. Então, ele seguiu. Aí esse rio aqui encontrou outro rio aqui do lado, ó. Vocês estão vendo que aqui do lado tem outro rio? Pois é, os rios, como os rios correm das regiões mais altas para as mais baixas, eles vão se encontrando. Então aqui estava mais alto, aqui assim estava mais alto onde esse rio nasceu, e os dois foram vindo para a região mais baixa até que eles se encontraram. Só que esse rio aqui, ó, ele terminou bem nesse, tá vendo que ele acabou aqui como se fosse uma rua sem saída? Pois é,
Esse rio aqui, ele é chamado de afluente. O afluente é o rio que vai desaguar em outro rio principal. Esse aqui é o afluente da margem esquerda. Então, o rio, ele tem a margem esquerda e a margem direita. Eu vou explicar para vocês, na nossa experiência, como descobrir qual é a margem esquerda e a margem direita. Já já eu explico. E esse rio aqui, que é o afluente, ele fez uma curva. Quando o rio faz curva, não chama curva. Curva é só de rua. Chama meandro. Então, a curva que o rio faz chama-se meandro. Muito bem. Aí, esse rio aqui foi correndo, encontrou o afluente da margem esquerda. Ele continuou correndo, fez aqui um meandro. De repente, ele encontrou outro afluente. Esse afluente aqui é outro rio que vai desaguar nesse rio principal, que é chamado de afluente da margem direita. Aí o rio continuou correndo até que ele despejou toda a sua água e terminou. Esse lugar onde o rio despeja suas águas é chamada de foz. Um dos lugares onde o rio deságua normalmente é no mar. Então os rios desaguam no mar. É muito louco pensar que a água doce se junta com a água salgada do mar, né? Outra coisa que é importante nós sabermos, que toda essa área onde o rio está correndo, é chamada de leito. Então, leito é o nome que se dá à área onde o rio está correndo, onde o rio está andando, onde as águas do rio estão passando. E eu tava pesquisando uma curiosidade, eu tava pensando, nossa, porque eu, quando estudei essas coisas, na idade de vocês, eu morava em Londrina, vocês já sabem. E eu estudava as partes da geografia mais do norte do Paraná. E no norte do Paraná, perto de Londrina, tem um rio que se chama Tibagi. Então eu conheço o rio Tibagi. Aí eu fiquei pensando, nossa, que rio será que passa perto de Curitiba, um rio importante? E fui olhar no mapa, até que eu encontrei este rio, que ele nasce, olha aqui onde ele nasce. Aqui essa bolinha é Curitiba. Ele nasce pertinho aqui de Curitiba e ele passa por Curitiba. Ele chama Rio Iguaçu e ele vai correr todo o Paraná, ó. Ele atravessa o Paraná de leste até oeste. Lembram da Rosa dos Ventos? Ele vem, então ele começa em leste, vai passando pelo Paraná inteiro até ele desaguar no Rio Paraná. Então, o Rio Iguaçu, ele deságua no Rio Paraná e o Rio Iguaçu é considerado o maior rio do Paraná. Aqui é uma imagem do Rio Iguaçu. Reparem como sempre nas margens do rio tem mata, ó. Mesmo aqui tendo plantação, nas margens do rio tem que ter mata para preservar esse rio. Esse Rio Iguaçu que nasce aqui em Curitiba e que vai passar pelo Paraná inteiro, sabe o que ele vira? Um pouquinho antes dele desaguar no Rio Paraná, ele vira as Cataratas do Iguaçu. Eu já fui nas Cataratas do Iguaçu, eu acho que eu até fiz essa pergunta na sala de aula, e eu acho que alguns de vocês já tinham ido nas Cataratas do Iguaçu. Então, um rio que nasce aqui perto de Curitiba, corre o estado inteiro do Paraná e ele vai ter uma queda d'água chamada Cataratas do Iguaçu, que é uma coisa assim maravilhosa, tem muita abundância de água lá nas Cataratas do Iguaçu, é bem lindo. Então essa é uma curiosidade que é bem interessante de saber, que um rio que nasce aqui em Curitiba vai ter uma queda d'água lá no oeste do estado, lá em Foz do Iguaçu, que chama Cataratas do Iguaçu, e um pouquinho depois das Cataratas do Iguaçu, ele já vai desaguar no Rio Paraná. O Rio Iguaçu, então, ele é um afluente do Rio Paraná. Esse aqui, ó, é o Rio Paraná. Agora, antes de vocês abrirem o livro de vocês para fazerem as atividades, eu vou simular um rio aqui com vocês, tá bom? Peguei aqui os meus materiais. Olha, eu coloquei um pouco de tinta guache aqui nessa água, porque eu acho que vai dar pra ver melhor, se a água estiver colorida, como que o rio vai correr. Essa daqui é uma caixinha de leite, tá, gente? Eu vou posicionar essa caixinha de leite aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela um pouquinho mais alto, na parte da nascente. Então, a gente vai considerar que aqui é a nascente, tá? Aqui é o leito do rio,
rio. E aqui no final, que é esse meu vidro, vai ser a foz do rio, onde o rio vai desaguar, ok? Então aqui, ó, faz de conta que tá passando um outro riozão grandão aqui. E esse meu riozinho aqui, ó, o riozinho da Prof. Carla, vai desaguar aqui nessa foz. Vou fazer um pouquinho para vocês verem como que o rio corre do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Ai, gente, eu tô com uma cara de que eu vou fazer coisa errada. Eu não sei nem como que eu pego nisso aqui. Então, ó, as águas do rio correm de lugares mais altos para lugares mais baixos. Vamos ver. Mas tava na cara que eu ia fazer isso. Eu tenho que pegar outro tipo de copo, esse aqui não dá certo. Agora acho que vai, gente. Coloquei aqui nessa jarra. Então, ó, o rio... Ai, que medo de derrubar isso aqui. O rio, ele corre dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. Vamos ver o rio correndo. Vou virar aqui agora. Agora não tem mais perigo aqui na jarra, ó. Então, o rio, ele vai correr do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Mas como que eu vou saber qual é a margem direita, qual é a margem esquerda? O que você vai fazer? A água tá vindo daqui de cima para baixo. Você tem que ficar de frente para o sentido da água. A água tá fazendo isso aqui, então você tem que ficar de frente para o sentido da água. De costas para a nascente, ó. Vou ficar de costas para a nascente, então. A nascente tá aqui e eu vou virar de frente para onde o rio está correndo e deixo a nascente nas minhas costas. Quando eu fizer isso, a minha direita vai estar à margem direita e a minha esquerda vai estar à margem esquerda. É assim que a gente identifica qual é a margem esquerda, qual é a margem direita. Então basta eu ficar de costas para a nascente. Mas, prof, como que eu vou saber onde está a nascente? É só você olhar para o lado que o rio está correndo. Olha só, o rio está correndo nesse sentido. Então eu tenho que ficar como se eu fosse caminhar junto com o rio. Eu me posiciono como se eu fosse caminhar no mesmo sentido do rio. Fico de frente para onde o rio está indo e, consequentemente, eu estarei de costas para a nascente. E aqui, onde caiu essa água, que é esse lugar maior, se chama foz. Deu pra entender, gente? Vou fazer mais um pouquinho, que eu acho que vocês devem gostar de ver, né? Ó, eu vou deixar assim agora, nem vou erguer muito, tá? Vocês sabem por que a água corre do lugar mais alto pro lugar mais baixo? Vocês sabem por quê? Por causa da força da gravidade. Tem uma força que puxa a gente pra baixo. Por exemplo, quando eu pego esse palito e solto ele no ar, ele cai por causa da força da gravidade. Todas as coisas tendem de ir do lugar mais alto para o lugar mais baixo por causa da força da gravidade. É a mesma coisa com as águas do rio. Vamos relembrar então? Aqui é o leito do rio, onde o rio corre. Aqui é a margem direita, aqui é a margem esquerda. Onde o rio está desaguando é a foz do rio. No caso do meu rio aqui, ele não tem curva, mas se tiver curva, vai se chamar meandro. E esse rio aqui, ele é um afluente desse outro riozão que a gente imaginou que tá passando aqui. Onde esse rio menor, que é o rio da Prof, vai desaguar nesse riozão maior. Então, esse rio aqui é o afluente. Dá tchau pro rio, gente. Ah, eu adorei fazer isso aqui. Achei muito legal. E sabe o que faltou eu fazer, gente? Faltou eu fazer uma queda d'água. Eu vou me arriscar aqui pra fazer uma queda d'água. Será que eu sou capaz? Vamos fazer uma queda d'água com a Prof? Essa Prof só faz desastre, né? Olha lá, queda d'água, hein? Olha lá a queda d'água. Então é assim que funciona a queda d'água, é um desnível do rio. Agora vocês estão liberados para fazer as atividades da página 25. Vamos ler a primeira. 1. Complete o diagrama com os nomes das partes de um rio. Esse diagrama aqui que você vai ter que completar. Porém, antes você responda as questões aqui em cima. Onde um rio nasce? Onde o rio despeja suas águas? Canal por onde as águas de um rio correm. Curva feita pelo rio. Todas essas respostas estão na imagem da página anterior.
na página 24. Depois você vai preencher o diagrama. Número 2, escreva o nome da parte do rio que é mostrada em cada foto. Observe a parte que é mostrada em cada foto e você vai escrever aqui a parte do rio que está sendo mostrada. Bem tranquilinho, né? E depois que você fizer as atividades da página 25, você faça a leitura da página 26, porque nós vamos continuar a aula, ok? O texto da página 26 que vocês vão ler se chama O Aproveitamento dos Rios. Façam a leitura, observem as imagens e depois deem play novamente no vídeo para ouvir a explicação da prof. E aí, crianças, já terminaram as atividades da página 25? Já fizeram a leitura da página 26? Se você ainda não fez a leitura da página 26, faça a leitura antes de escutar a explicação da prof, combinado? E agora vamos entender melhor o que vocês leram lá na página 26. Vocês viram na página 26 que existem várias formas de nós aproveitarmos as águas de um rio. Então, vocês viram o aproveitamento dos rios. Os rios têm água doce. Não é doce como se fosse água com açúcar. Ele é chamado de água doce porque ele tem menos sal que a água do mar, que é chamada de água salgada. E essa água doce, ela abastece os municípios. É através dessa água doce que nós podemos ter água em nossas casas para beber, para tomar banho, lavar roupas. Nós vimos na aula de ciências, a prof explicou para vocês, que as águas dos rios passam por um tratamento de água. Então, a água dos rios é captada e é tratada para então chegar às nossas casas. Já no campo, a água pode ser usada para irrigar as plantações, pode ser usada para o consumo humano e também para o consumo de animais. Existem rios que correm em superfícies planas, ou seja, não tem quedas d'água, não tem cachoeiras. Esses rios que correm em superfícies planas são utilizados para o transporte de pessoas. Esses dois aqui, ó, são embarcações para transporte de pessoas e também pode ser utilizado para transporte de mercadorias. E isso aqui é um naviozão bem grande, cheio de container, que são aqueles paralelepípedos enormes de aço, onde eles guardam várias coisas para transportar por águas. Pode ser tanto pelo mar quanto por rio. Claro que o rio tem que ser bem fundo e bem largo para conseguir fazer esse tipo de transporte. Outra forma de aproveitamento dos rios é através das usinas hidrelétricas. Essa daqui é a usina de Itaipu. Ela utiliza a força das águas para gerar energia elétrica. Mas como que eles constroem as usinas? Eles aproveitam quedas d'água que já existem, então eles aproveitam desníveis de rios que já existiam para construir usinas hidrelétricas por cima desses desníveis de rios. E assim eles aproveitam a água na força máxima. Ó, coloquei aqui a foto maior para vocês verem da usina de Itaipu. Essa usina de Itaipu, antes, no lugar dela, tinha um local chamado Sete Quedas, que é como se fosse uma cataratas do Iguaçu. O que eles fizeram com as Sete Quedas? Eles inundaram isso aqui, encheram de água tudo para essa água ficar com bastante força e poder gerar a energia elétrica. Nossa, isso aqui, gente, dá até uma dor no coração, porque eu queria tanto ter conhecido as Sete Quedas e infelizmente eles fizeram isso porque precisavam de energia e hoje em dia a energia que a gente usa vem da Itaipu. Então, o que valeria mais a pena, né? Construir a hidrelétrica ou manter as Sete Quedas? Na época, eles viram que construir a usina de Itaipu seria melhor para toda a sociedade, então eles optaram por construir a usina e infelizmente as Sete Quedas não existem mais. Outra forma de aproveitamento das águas do rio é para sustento, onde pessoas pescam alguns peixes de água doce e depois vendem esses peixes para conseguir se sustentar com o dinheiro da venda dos peixes. E por último, os rios também podem ser usados para lazer.
Isso mesmo. Dá pra andar de bote, dá pra tomar banho de cachoeira, dá pra andar de boia, fazer, acho que chama boia cross, né? Ó, eu nunca fiz nenhum desses passeios, mas eu morro de vontade, acho que deve ser muito legal. E agora, vocês vão fazer as atividades da página 27. Na página 27, vocês vão fazer 3 atividades. Número 1. Como os rios podem ser aproveitados? Nós acabamos de ver que os rios podem ser aproveitados de várias maneiras. Eu quero que você cite aqui pelo menos 2 maneiras. Número 2. Identifique o tipo de aproveitamento do rio representado em cada imagem. Tem os tracinhos aqui e vocês vão escrever como essas pessoas estão aproveitando a água do rio. Número 3. Escolha um rio do município onde você vive e pesquise as informações solicitadas abaixo. Você pode pesquisar em livros, jornais, revistas e na internet. Eu falei de um rio bem famoso na aula. Se você esqueceu, volta um pouquinho o vídeo e veja qual rio que eu falei que passa aqui pertinho de Curitiba, tá bom? E aí você vai pesquisar mais informações sobre esse rio. Você vai escrever o nome do rio, o lugar da nascente, o lugar da foz. O rio tem algum afluente? Qual? O rio é aproveitado para... E aí você vai marcar X aqui no aproveitamento do rio. Abastecimento, irrigação, navegação, pesca, lazer, produção de energia elétrica, outros fins. Quais? Ok? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham entendido as partes do rio e as formas que nós temos de aproveitar a água dos rios. Um beijo para vocês. Até amanhã na aula de matemática. Tchau!